Olá, eu sou Gustavo Calheiros, fiscal de tributos da Secretaria da Fazenda de Alagoas, atualmente lotado na chefia do ITCD. E hoje nós estamos aqui para falar e explanar um pouco sobre esse imposto, tirar e esclarecer as principais dúvidas. O ITCD, ele é um imposto que incide sobre a transmissão causa-mortes e doações de quaisquer bens ou direitos. A legislação que rege o ITCD está previsto no Código Tributário de Alagoas, que é a Lei 5.077 de 89, do artigo 162 ao 183. Ainda tem o decreto que regulamenta e disciplina esse imposto, que é o decreto 10.306 de 2011, e as instruções normativas 18 de 2013 e a mais recente, a instrução normativa 57 de 2016. Então, o ITCD, eles são dois os fatos geradores. Quando ocorrer o falecimento, então vai haver a sucessão legítima ou testamentária, e aí vai ocorrer a incidência do imposto sobre o patrimônio do falecido, né, o acervo do conjunto hereditário dos bens do falecido. E a outra hipótese, a outro fato gerador, quando houver as doações, né? Então, quando houver uma transferência não onerosa, vai incidir também o ITCD sobre essas doações. Então, qual o procedimento que o contribuinte deve observar em relação ao ITCD? Em relação à transmissão causa-mortes, quando ocorreu o falecimento, e aí é importante observar o prazo para dar entrada no inventário, porque a legislação determina que são 60 dias após o falecimento para que o inventário seja aberto. Se o inventariante demorar para abrir esse inventário e ultrapassar esse prazo de 60 dias, ele já vai incorrer numa multa de 20% sobre o valor do imposto. Então é importante atentar para esse prazo de 60 dias do falecimento para dar entrada, para abrir o inventário. E além disso, existe um outro prazo, que é o prazo de 90 dias para efetuar o pagamento do ITCD. Então, ocorreu o falecimento, se o pagamento do imposto ocorrer dentro de 90 dias do falecimento, o contribuinte vai ter um desconto de 5% sobre o valor do imposto devido. Então, são esses dois os prazos principais que ele deve observar de início. 60 dias do falecimento para abrir o inventário, para não ser penalizado com a multa de 20% sobre o imposto, e 90 dias para efetuar o pagamento, esses 90 dias contados a partir da data do falecimento, para ter o direito a obter o desconto de 5% sobre o imposto. Então, qual é o procedimento inicial? O inventariante procura o cartório de notas, para prestar as primeiras declarações, a petição inicial, né? Nessa petição inicial, nessas primeiras declarações, vão constar o conjunto de bens, né, o patrimônio do falecido, vai discriminar os herdeiros, né, a viúva ou viúvo meeiro, se houver, enfim, e o modo como vão ser partilhados esses bens. Então, tudo isso tem que ser observado nessas primeiras declarações, nessa petição inicial. E, além disso, outros documentos deverão também ser preenchidos e trazidos para o nosso setor para que seja efetuado o cálculo. Então, no próprio cartório, ele vai preencher a declaração de bens. Essa declaração de bens ela está disponível no site da Secretaria da Fazenda, no www.cefaz.al.gov.br. Então, o cartório vai preencher essa declaração de bens, onde vai constar os nomes das pessoas envolvidas, se houver cônjuge, o cônjuge meeiro, se houver os filhos e os herdeiros, então todos eles vão constar nessa declaração de bens, e o acervo, né, o patrimônio do falecido nessa declaração de bens, que deverá vir assinada e carimbada pelo cartório. Além disso, ele vai ter que trazer o comprovante de residência, vai ter que trazer cópias do RG, do CPF e da certidão de nascimento autenticados. Ele vai ter que trazer a certidão, o atestado de óbito com autenticado também. Ele vai trazer, se houver casamento, a certidão de casamento também autenticada, né? E em relação aos bens, havendo bens imóveis, quais são os documentos que ele vai trazer lá para o ITCD para efeito do cálculo? Num bem imóvel que for um imóvel urbano, ele vai trazer o BCI, que é o Boletim de Cadastro Imobiliário, a cópia do IPTU. Todos eles atualizados, né, o mais recente. E, havendo imóvel rural, ele vai trazer a cópia do CCIR, né, que é a certidão de cadastro de imóvel rural, e o ITR. E, além disso, a certidão de ônus
do bem imóvel. Lembrando que essa certidão de ônus ela tem que ser atualizada, né? Então o prazo que deve ser observado da expedição dessa certidão de ônus é de no máximo de 30 dias. Havendo outros bens, veículos, por exemplo, em relação aos veículos ele vai trazer o documento do veículo, né, autenticado também, e a tabela FIP para efeito de cálculo desse veículo. Se for questão de cotas de empresas, né, que tiver cotas de ações de empresas, então ele vai trazer o contrato social atualizado com as alterações e vai trazer também o último balanço patrimonial dessas cotas. Com relação a contas bancárias, então qual ele vai trazer? O extrato bancário da data do falecimento atualizado até o dia em que ele der a entrada no inventário. Então, traz o extrato do dia do falecimento até a data atual. Então, são esses os passos, né, os documentos que o contribuinte vai ter que trazer para dar entrada no processo. Ele vai, de posse desses documentos, ele vai pagar a taxa de 1 PFAL, né, para abrir o processo, vai dar entrada e vai ser submetido esse processo à avaliação pelos fiscais que compõem o grupo do ITCD. Com relação às doações, o procedimento também é o mesmo, ele vai prestar uma declaração, preencher uma declaração de bens, vai comparecer no setor, vai declarar o valor que está sendo doado e também sobre esses valores vão incidir o imposto, né? Com relação ao local da operação, e aí é importante, uma dúvida que existe entre os contribuintes, o ITCD é devido para qual estado? E aí vamos esclarecer. Um caso prático, por exemplo, supondo que o falecido tinha domicílio em Pernambuco e ele tinha bens imóveis em Pernambuco e bens imóveis em Alagoas. Então, para onde vai ser devido o ITCD? Em relação aos bens imóveis, o ITCD vai ser devido para o estado onde estiver situado o bem. Então, se ele tem bens imóveis em Pernambuco e o inventário foi processado, o inventário foi aberto em Pernambuco, não interessa, o imposto do imóvel situado em Pernambuco será devido para Pernambuco. Se o imóvel está localizado em Alagoas, o ITCD em relação ao imóvel de Alagoas será devido para Alagoas. Então não interessa, não importa nesse caso dos bens imóveis, aonde vai ser processado o inventário. Então, em relação aos bens móveis, a legislação determina o seguinte: em relação à transmissão causa-mortes, o ITCD será devido ao estado onde se processar o inventário, onde for aberto o inventário. Então, nesse mesmo exemplo que foi citado, se o inventário foi aberto em Pernambuco e ele tem bens móveis localizados em Alagoas, por exemplo, uma conta bancária em Alagoas, o ITCD dessa conta bancária vai ser devido ao estado de Pernambuco. Então, em relação aos bens móveis, no caso das transmissões causa-mortes, o ITCD é devido ao estado onde se processar o inventário. Se for caso de doação, em relação aos bens móveis, o ITCD será devido ao estado onde tiver domicílio o doador. Então, essa é a questão da diferenciação entre os bens móveis e os imóveis em relação ao local onde será devido o ITCD. Com relação à base de cálculo do imposto, a legislação determina que será o valor venal ou comercial do bem. E aí ele determina o seguinte, esclarece que esse valor venal é o valor de mercado do bem. Então, hoje, lá no ITCD, nós temos o avaliador. Então, depois que dá a entrada no processo, é submetido a esse avaliador e constatando que o valor que é declarado pelo contribuinte, ou o valor que está constando como base de cálculo do IPTU, ele é um valor defasado, então esses imóveis, esses bens, eles são submetidos a uma avaliação. Então, é marcado uma data, né, um local, e aí o avaliador vai ao local, tira fotos, emite um laudo e aí procede a essa avaliação. Então, só para esclarecer também que às vezes as pessoas pensam que a base de cálculo deverá ser o valor que está declarado no IPTU, mas a nossa legislação determina que é o valor comercial do bem, o valor de mercado do bem. Então, esses imóveis, esses bens estão sujeitos a essa avaliação. A legislação determina o piso, né, o valor mínimo, então ele não pode ser a base de cálculo menor do que aquele valor que é utilizado para cálculo do IPTU, mas se esse valor estiver defasado, então essa base de cálculo será submetida a uma avaliação pelo nosso setor de avaliação do ITCD. A alíquota do ITCD são duas, 2% e 4%.
Qual é a diferença? 2% quando o vínculo de parentesco entre as partes envolvidas for de consanguinidade até segundo grau. E em quais situações seriam esses casos? Quando a relação de parentesco for entre pais e filhos, avós e netos e entre irmãos. Qualquer outro caso que não se enquadre nessa situação, o ITCD será de 4%. Lembrando que em Alagoas, a alíquota de ITCD hoje é uma das menores do país. Né? A maioria dos estados hoje já adotam a alíquota progressiva, que é aquela alíquota que vai de 2% até 8%, que através da resolução do Senado Federal limitou a alíquota do ITCD até 8%. Então os estados eles podem adotar a alíquota até 8%. Em Alagoas são duas as alíquotas, 2%, vínculo de consanguinidade até segundo grau, 4%, quando não se enquadrar nessa consanguinidade de segundo grau. Então os demais casos, 4%. Em relação às doações, é importante que o contribuinte tenha a noção que ele efetuando uma doação, a legislação determina que ele vai ter até 10 dias para efetuar o recolhimento do ITCD. A Secretaria da Fazenda ela possui um convênio de cooperação técnica e troca de informações com a Receita Federal do Brasil. Já no ano passado, em 2015, nós recebemos as informações da Receita Federal com relação àqueles contribuintes que declararam no seu imposto de renda as doações em espécie, doações em dinheiro, referente aos anos calendários 2010 a 2013. Então, no ano passado, foi desencadeada a operação Integração entre os Fiscos, onde foram notificados mais de 6 mil contribuintes, pessoas físicas, que tinham declarado no imposto de renda suas doações e não tinham efetuado o recolhimento. Nesse período, foi oportunizado para que ele recolhesse de forma espontânea o tributo, né, apenas com o recolhimento de acréscimos, né, de juros e multa moratória, sem a cobrança de multa punitiva. Agora, no ano de 2016, iniciaremos agora em novembro a segunda etapa da Operação Integração entre os Fiscos. Já a partir de 17 de novembro iniciaremos serão notificados os contribuintes, né, que efetuaram doações, que declararam essas doações na Receita Federal, referente aos anos calendário 2014 e 2015, exercício 2015-2016. Então, os contribuintes nesse período receberão as notificações nas suas residências. Essas notificações serão acompanhadas do documento de arrecadação com o valor do imposto devido, com os acréscimos de juros e multa de mora, né, pelo atraso, e estando correta a alíquota que está sendo aplicada, ele já poderá, querendo, efetuar o recolhimento do imposto. Se a alíquota dele necessitar de ser trocada, como por exemplo, se ele for notificado com a alíquota de 4%, mas a relação de parentesco entre o doador e o donatário for de consanguinidade até segundo grau, então ele comparecerá no período de 30 dias, a partir do dia 17 de novembro, trazendo algum documento que comprove essa relação de parentesco e nós emitiremos uma nova guia para ele pagar com o valor da alíquota de 2%, se for o caso. Então, passado esse prazo de 30 dias, que a Secretaria da Fazenda considerar para que ele recolha o imposto de forma espontânea, serão autuados, lavrados os autos de infração e, posteriormente, inscritos em dívida ativa. Então, é preciso que o contribuinte fique atento, que efetuou uma doação, ele deve procurar a Secretaria da Fazenda no prazo de 10 dias para efetuar o recolhimento. E aí, todos os anos, a Secretaria da Fazenda estará fazendo essa cobrança com as informações prestadas pela Receita Federal do Brasil. Caso ele seja notificado, nas notificações ele já tenha efetuado o pagamento, ele poderá, não precisará se dirigir à Secretaria da Fazenda, ele poderá usar algum meio de comunicação, telefone, pelo telefone 3315-2180 ou pelo 98833-9234 ou pelo e-mail gtitcd@cefaz.al.gov.br. Então ele envia para nós essa comprovação e a gente dá baixa no processo, se for o caso. Então espero ter esclarecido as principais questões em relação ao ITCD, né, tirado as dúvidas, né, que são os principais questionamentos que nós presenciamos lá no dia a dia. Dizer que estamos à disposição sempre para quem quiser presencialmente ou pelo telefone, pelo e-mail, se comunicar com a gente. Nós, com muito prazer, tiraremos as dúvidas, prestaremos qualquer esclarecimento que for preciso. Importante que o contribuinte sempre fique atento aos prazos para não perder e não incorrer em multas e recolher o imposto que for devido dentro do prazo legal. Então, muito obrigado.
dizer que estamos sempre à disposição, no intuito de prestar o melhor serviço para você, contribuinte. Um grande abraço, até a próxima.